foi dito, é motivo de alegria estarmos aqui essa noite. O nosso pastor hoje não está aqui, juntamente com a irmã Denise, né? O pastor foi a uma viagem para Salvador, Bahia, para estar ali buscando seu pai, né? Sua família. Ele está saindo hoje daqui. Acho que essa hora ele já deve ter saído. Possamos também estar orando pela vida do nosso pastor, para que a viagem seja bem sucedida, que ocorra tudo bem, tanto a ida como a volta. Com certeza a saída do nosso pastor ali não é em vão, há um objetivo do Senhor sobre tudo isso. Vamos estar também orando pela vida do nosso pastor, amém? Queridos, eu quero aqui, antes de dar início à palavra, eu quero abrir um espaço, como já tem sido feito, né, durante a semana, durante os cultos, uma oportunidade aqui, para quem quer trazer um breve testemunho, né, sobre algo que aconteceu na sua vida, nesses momentos, nesses dias, que você sentiu do Senhor de trazer. A oportunidade está sendo aberta nesse momento, para você trazer, né, esse testemunho, né, aqui para edificar, fortalecer a fé dos irmãos, né? É bom que haja testemunho no meio do povo de Deus, e a oportunidade está sendo dada nesse momento. Algum irmão? Não acredito em ninguém? Acredito não. A oportunidade está sendo dada, viu, gente? E é bom que a gente não desperdice as oportunidades. Inclusive, a pregação de hoje é sobre isso. Ninguém vai vir para falar do que o Senhor tem feito. Boa noite. Amém. Glória a Deus. Acredito, rapaz. Porque Deus é um povo abençoado, tem que ter testemunho. Pai do Senhor, amada igreja, boa noite. É motivo de muitos testemunhos, tenho certeza que muitos têm testemunho para contar, com certeza. Não só eu, não só a minha casa. A gente tem que colocar a vergonha embaixo do pé e lá em cima, né? E vir aqui à frente, meu povo, dar testemunho das coisas que Deus tem feito nas nossas vidas, por menores que seja, entendeu? O povo de Deus é cheio de autoridade, Ele nos deu poder e autoridade. A gente não pode ter vergonha de falar dos benefícios que o Senhor tem trago nas nossas vidas, não é verdade? Eu venho aqui essa noite agradecer o benefício da minha vida, de poder hoje ter aberto os meus olhos, de eu poder ter autonomia, de eu poder ir e vir sem precisar da ajuda de outra pessoa. Só a gente acordar, a gente estar vivo, com saúde, isso é um motivo de agradecimento. É um motivo da gente se alegrar. Porque quantas pessoas têm uma hora dessa que tem vontade de andar, de falar, de ouvir, de ver. E olha quanto sentido todos nós temos, né? Nós temos que ser gratos, gente, a todo tempo. Não é grato só porque o Senhor nos beneficiou com dinheiro, com bem. Não, temos que ser gratos pelas nossas vidas, pela vida dos nossos familiares. Uma dádiva de Deus é a vida, uma dádiva de Deus é a saúde, é poder a gente pegar, a gente sentir, a gente ter todos os 5 sentidos normais. Quantas pessoas por aí não têm, né? Vocês já se imaginaram precisar de alguém para... Alguém já imaginou? É triste, gente. Então vamos ser gratos ao nosso Deus. Vamos ser gratos não só pelos benefícios, não só pelos bens materiais, mas ser gratos pela saúde, pela vida, pelo bem-estar, pela paz de espírito. Gente, quantas pessoas, vocês nem imaginam para quantas pessoas eu trabalhei riquíssimas, que uma voz abriu a porta de uma casa, acendia uma luz de luz, e na hora de dormir não tinha paz. A paz de espírito, não há dinheiro,
E a gente tem a paz que excede o entendimento, que é Deus que nos dá. A gente tem a saúde. A gente tem o prazer de termos as nossas famílias unidas. Eu sou tremendamente abençoada, porque eu tenho o meu marido, a minha filha, e eu tenho toda a família do Senhor aqui reunida. Eu sou tremendamente abençoada. E eu fico muito feliz. E é esse o meu testemunho de hoje. Glória a Deus. Lembrou agora, irmã? Não, eu fiquei procurando. Misericórdia. Perdão, gente. Eita Jesus. Aí já vai gravando aí na cabeça que é o próximo culto. A irmã já, o pastor. Opa! Tem o meu para contar. Porque é isso mesmo que a irmã Denise falou, né? Nós já somos abençoados por estarmos vivos, estarmos respirando. Tudo é motivo de glorificar o nome do Senhor Jesus. Estamos aqui hoje, essa noite, com saúde, bem. Então é motivo de testemunharmos as maravilhas que o Senhor tem feito nas nossas vidas, amém? Precisamos nos alegrar com tudo aquilo que o Pai já tem feito por nós. Testemunhar as bênçãos. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Reis, 2 Reis, capítulo 13, a partir do versículo 14. Segundo Reis 13, a partir do versículo 14. Amém? Eles encontraram ali. Vamos ver. E Eliseu estava doente da enfermidade de que morreu. E Joás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto. E disse: meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flecha. E tomou o arco e flecha. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ela a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E disse: abre a janela para o oriente. E ele abriu. Então disse Eliseu: atira. E ele atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afec até os consumir. Disse mais: toma as flechas, e tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra, e feriu-a 3 vezes, e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele, e disse: 5 ou 6 vezes deveria ter ferido, então feriria os sírios até os consumir. Porém, agora só 3 vezes ferirás os sírios. Amém? Pai querido, Pai amado, eis aqui a tua palavra, Senhor, meu Deus do Pai. Senhor, fala com o teu povo, com a tua igreja, conforme a tua vontade, o teu querer para essa noite. Que eu seja apenas um canal, Senhor, para levar a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, aqui, que me chama a atenção no início desse texto, aqui eu vejo 2 ciclos distintos um do outro. Um ciclo que está se findando e um ciclo que está se iniciando. E o ciclo, obviamente, que está se findando é o ciclo de vida, de ministério de Eliseu. É o seu ministério ali, como profeta de Israel, está se findando. Eliseu ele esteve como profeta de Israel por mais de 5 décadas. Por mais de 50 anos, aquele homem foi usado para aquele povo, para pregoar a palavra do Senhor. Mas ali a palavra está dizendo que ele está enfermo. E essa enfermidade ao qual ele está cometido iria levar ele a morrer. Então o ciclo de vida, de ministério daquele homem está se cumprindo, está se fechando, está terminando. Por outro lado, há um outro ciclo,
Por isso que eu disse 2 ciclos distintos, que é o ciclo do rei Jeoás. O jovem rei está iniciando o seu reinado, né? E esse reinado iria durar 16 anos, que Jeoás estaria à frente do povo de Israel, né? O povo de Deus. Então, onde eu quero chegar com isso? Todos nós temos um ciclo determinado por Deus, um tempo nessa terra que o Senhor nos deu. Eu não sei o meu, eu não sei o seu tempo aqui na terra, mas Ele sabe. O que nós sabemos é que cada dia que se passa, esse ciclo ele vai se cumprindo, ele vai diminuindo o tempo aqui, nosso tempo aqui na terra. Então, o Senhor ele tem nos dado a oportunidade de fazermos coisas hoje. Por isso que eu estava falando que tinha a ver com oportunidade de apregoar a sua palavra, de levar o seu evangelho, e o tempo é hoje, porque não sabemos se amanhã o nosso ciclo já não se venceu, já se cumpriu. Então o dia de fazer é hoje, né? E quando nós olhamos para a história de Eliseu, um jovem aprendiz ali acompanhando Elias, o profeta Elias. E quando Elias estava perto de ser levado pelo Senhor, ele chega àquele jovem que o acompanhava e pergunta: Eliseu, o que você quer que eu te faça? E Eliseu fala: eu quero a porção dobrada que há no Senhor em mim. Ou seja, ele pediu 2 vezes mais aquilo que o profeta tinha, a unção que havia sobre ele. É a mesma coisa, querido, de eu te pedir 2 vezes o que tu tem. Você vai conseguir me dar? Não, né? É difícil até eu dar o que eu tenho, né? Mas ainda dá 2 vezes mais. Não é verdade? Então o profeta Elias fala para ele: difícil isso que você está pedindo, Eliseu. Mas faz o seguinte, aí ele joga a responsabilidade para quem? Para Deus. Elias fala assim: olha, mas quando eu for levado, se você vê eu ser levado, que se cumpra isso que você quer. Mas se você não vê, então não vai se cumprir. Ou seja, ele está dizendo que se Deus permitir você ver, é porque Ele quer te abençoar com essa unção dobrada. Mas se não, é porque Ele não quer. E Deus, querido, abençoou Eliseu com a unção dobrada sobre a vida dele. Por quê? Eliseu tinha no seu coração um desejo de ter essa unção dobrada, não para se vangloriar, não para dizer: olha, eu sou mais poderoso do que o profeta Elias. Não, o Senhor sonda os corações. E o que o profeta queria? Ele queria ser usado por Deus poderosamente sobre aquela nação, sobre o povo de Deus. Entendeu? Deus sabia do intuito do coração daquele jovem, e por isso Deus entregou aquela bênção, porque sabia que ele não queria aquilo para o seu próprio prazer, para se dizer que era o máximo, poderoso. Não, ele iria usar aquela bênção para alcançar o propósito de Deus para aquele povo. Você consegue entender, querido? E nós vemos o ministério de Eliseu, esse homem totalmente entregue, do começo do seu ministério, fazendo grandes coisas ao nome do Senhor, usado, poderoso, ousado, profeta ousado. Desde o início do seu ministério até o final do seu ministério, Eliseu se permite ser usado por Deus. Nós estamos vendo aqui nesse texto, Eliseu está no leito de morte, mas ainda assim sendo usado por Deus. E o que essa palavra está querendo nos dizer essa noite, querido? Que em todo momento, a partir do momento que nós fomos chamados pelo Senhor, nós temos que se permitir ser usado por Deus, ser canal de bênção para o Senhor em todo o momento. A minha oportunidade é hoje, então eu vou dar o meu melhor hoje. Nós vemos isso em Eliseu. Em todo momento ele serviu. Então ele pediu aquilo ao Senhor, mas ele pediu para dar. E tantas vezes nós pedimos tantas coisas ao Senhor, não é verdade? Em oração. Mas eu pergunto essa noite, eu não quero que você responda para mim, mas responda para você mesmo. O que é que eu tenho dado para o Senhor? O que é que eu tenho dado para o Senhor? Eu já tenho recebido tanto de Deus,
porque o Deus, ele dá muito além daquilo que eu possa pedir, do que eu possa sonhar, do que eu possa pensar. Ele me dá muito além. Mas o que eu tenho dado em volta? Para Deus, para aquilo que Ele tem me chamado a fazer. O que eu tenho feito para o reino do Senhor? E ali, Eliseu está no final dos seus dias nessa terra, está ali acamado, e o rei, sabendo disso, vai visitá-lo, o rei Joás. E é interessante que ele diz assim, quando ele vê ali o rei, ele diz: meu pai, ó carro de Israel e seus cavaleiros. Essa mensagem mostra o respeito que ele tinha pelo profeta, a admiração. Ele chama de pai, e ele compara o profeta com os carros de Israel, ele compara com os cavaleiros de Israel, a importância que ele está dando ao profeta, porque verdadeiramente Eliseu foi muito usado para dar livramento por diversas vezes ao povo de Israel. Por isso que ele fala essa frase. E essa frase, querido, interessante, essa frase que o rei Joás usa aqui, é a mesma frase que Eliseu usa quando Elias está subindo. Quando Elias está sendo levado pela carruagem de fogo que Deus está levando ele fala essa mesma palavra para Elias. Então o rei está falando, está tendo a mesma reverência, o mesmo respeito aqui para com o profeta. E aqui é interessante chamar a atenção dos irmãos, que vocês podem analisar a diferença do homem espiritual para o homem carnal. Porque por trás desse choro, embora, claro, ele esteja triste com a morte do profeta, o profeta está doente e muito mal, está acamado, esse choro, ele não tem a ver só com isso, com essa questão. Nós temos que entender o que se passa sobre Israel nesse momento, nós temos que entender o contexto dessa história. E o contexto dessa história vai dizer, querido, que Joás assume um reino que está sendo pressionado pela Síria. A Síria nessa época era uma potência mundial fortíssima, um exército poderoso, e está ali oprimindo o povo de Israel. A Síria está aqui pressionando o povo de Israel. O povo de Israel, o exército de Israel, que outrora era um exército poderoso, era um exército grandioso, mas aqui nesse momento, o exército de Israel era um exército falido. Nessa época aqui, o exército de Israel estava aniquilado. O exército de Israel, o contingente era mínimo. Ele não havia possibilidade de guerrear com ninguém, era muito fraco. A palavra vai dizer, olha só o número. A palavra vai dizer em números aqui, como estava o exército de Israel nessa época. 50 cavaleiros, olha só, 10 carros, 10 mil homens de pé, era só isso. Então, para enfrentar um exército poderoso, como era o exército da Síria, com mais de 100 mil homens, fortemente armados, poderoso, meu filho, não dá nem para sair, humanamente falando. Era um exército poderoso, o exército da Síria, e o exército de Israel, um exército falido. Então, para piorar ainda mais a situação, a arma que Israel tinha, que era o homem de Deus, também estava morrendo. Aí você imagina um jovem rapaz assumindo um reinado desse aqui, era um jovem rei, assumindo um reinado falido, um exército que virou pó. E o homem de Deus que representava ali o homem de Deus representava Deus ali, o profeta também estava morrendo. E agora? Você entende que esse choro, essa visita ao profeta é mais um choro de desespero. E aí eu falei para vocês a diferença do homem carnal para o homem espiritual. O homem carnal, no caso aqui do rei Joás, ele olha para a situação. Ele olha para aquilo que o olho pode ver. Entendeu? Então ele gasta todas as energias, as forças dele naquilo que ele está vendo.
Então o rei, ele está ali, olhando para aquilo que está acontecendo, para aquilo que está palpável, ele está gastando as energias dele naquilo. A diferença do homem carnal, o homem natural para o homem de Deus não está olhando para circunstâncias, o olho dele está para cima. Como fala no Salmo 121, levantarei os meus olhos para o alto, de onde vem o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia! O homem de Deus está olhando para cima, para aquele que pode resolver aquela circunstância, mas o homem natural não. O homem natural está olhando para a circunstância. E eu quero te perguntar essa noite, querido, para que você tem olhado? Quando as coisas se levantam, você tem olhado para aquele que pode te socorrer? Ou você tem olhado e gastado as suas energias naquilo que está acontecendo? Se desgastando, perdendo tempo. É uma coisa que não está no controle das tuas mãos e só quem pode resolver é Ele. Então entrega nas mãos do Senhor, querido. A palavra está dizendo isso essa noite. E aquele rei está ali se desgastando. Uma coisa que ele não pode resolver. Mas o profeta não. Tanto é que o profeta é um homem espiritual, um homem de Deus, porque se ele não fosse, na circunstância em que ele se encontra aqui, ele estaria chorando. Se o profeta ele não fosse espiritual, nessa hora ele está dizendo: Senhor, por mais de 50 anos, eu estive aqui à frente de Israel, sendo a tua voz para esse povo, e agora eu vou morrer desse jeito, Senhor. E ele ali iria chorar, ele ia se lamentar, mas não. Ele está ali: Senhor, eu quero te servir até o último instante da minha vida, eu quero te adorar até o último instante, e eu estou aqui doente, mas ainda eu quero ser uma ferramenta usada nas tuas mãos. Aleluia! Ele se permite ser usado, querido. E ali, ele dizia naquele momento em que o rei está chorando, ele está se conectando com o pai, e o pai já o dá a ele aquilo que ele deve dizer ao rei. E aí o profeta Eliseu começa a orientar o rei Joás sobre aquilo que ele deve fazer. Preste atenção aqui em mim, queridos. Ele começa a pedir, ele começa a dar, aliás, orientação daquilo que ele deve fazer. Só que, volto de novo ao que eu estava falando. Quando o homem ele não tem convicção, ele não tem orientação do Senhor, ele não tem fé o bastante, ele não vai entender as coisas de Deus. Nós vamos ver aqui uma sequência de orientações em que o profeta vai dar ao rei, mas ele vai fazer, mas ele vai fazer sem convicção, porque ele não entende das coisas do alto. Porque as orientações que vão ser passadas daqui ao rei são orientações espirituais, querido, e só quem entende do espiritual é quem é espiritual, não é verdade? Vamos aqui no livro, só para a gente dar base sobre isso que eu estou falando. Vamos aqui no livro de 1 Coríntios, deixa marcadinho aqui esse texto aqui, mas vamos aqui no 1 Coríntios 2, versículo 14. Primeiro Coríntios 2, versículo 14. Amém? Olha o que a palavra vai dizer aqui, queridos. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Amém? Então as coisas vindas do céu só se discernem espiritualmente. Não dá para discernir se você não for espiritual. Assim como você lê a Bíblia, se você não entrar no espiritual, querido, você vai ler e você não vai entender. Mas se você entra no campo espiritual, você começa a entender. Então, as orientações aqui, qual o profeta vai passar para o rei nesse momento, são orientações espirituais.
Só que essas orientações espirituais, elas vão afetar o plano terreno. Aquilo que ele vai fazer no plano espiritual vai afetar o plano terreno. Todos estão entendendo? Então, Eliseu diz assim para o rei: toma um arco e flecha. E o rei tomou, obedeceu. Aí, no versículo 16, ele disse assim: então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E ele pôs a mão sobre o arco. E Eliseu pôs a sua mão em cima da mão do rei. O que quer dizer isso aqui, queridos? O profeta está abençoando aquilo que vai acontecer. Quando o profeta coloca a mão em cima da mão do rei, ele está dizendo assim: estou aqui, está sendo abençoado. Porque ele era um homem de Deus, ele representava Deus na terra. Mas, e o rei? Ele não poderia ele mesmo fazer? Não, porque se você for analisar a história do rei, ele não era um homem segundo a vontade de Deus. Ele era um homem que andava sobre os seus preceitos, os preceitos dos seus pais, em pecado. Não era um homem que andava com Deus. Então, aquela missão que estava sendo dada ali, tinha que ter a bênção do Senhor. Por isso que o profeta coloca ali a mão em cima do arco. Mas é eu que estou abençoando. Tem muita gente querendo fazer as coisas de qualquer jeito sem a bênção do Senhor. O que acontece? Está errado. Mas quando o Senhor coloca a mão, ele está abençoando. E ali o profeta coloca a mão em cima do arco. Versículo 17. O profeta disse ao rei: abre a janela para o oriente. E abriu. Então disse Eliseu: atira. E ele atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afec até os consumir. Olha só, querido. Quem é que abre a janela? É o profeta ou é o rei? É, irmãos? É o rei, né? O que essa palavra está querendo nos dizer essa noite? Nem sempre, querido, o Senhor vai abrir a porta para você. Ele vai colocar ela diante de você. E vai ser o teu esforço, a tua vontade para fazer com que essa porta se abra. Mas uma coisa ele sempre vai fazer por você, sabe o que é? É te orientar. O próximo passo a ser dado. Quando aquela porta ou aquela janela é aberta, ele vai te orientar qual o próximo passo que você deve dar. Você presta atenção que ele fala assim: abre a janela. E ele diz: para o oriente. Ou seja, ele fala assim: abre, mas aí ele dá orientação para o oriente. Por que para o oriente? Era lá que estava o povo inimigo. Então lança a flecha lá, naquela direção. Abre a janela para lá, aquela direção do oriente. E essa janela, querida, ela significa oportunidade. A janela aberta, ela significa oportunidade, visibilidade, oportunidade, acesso. Porque a janela fechada, se eu lanço aqui a flecha com a janela fechada, a flecha ela não vai ultrapassar. Mas se eu abro, então ela tem um espaço para ela percorrer o sentido em que ela deve alcançar. Então a janela ali é aberta pelas mãos do rei. O rei, observe que ele está fazendo aquilo que o profeta pede. Mas o que falta no rei é o que? Convicção daquilo que ele está fazendo. Ele lança a flecha e o profeta vai dizer: olha, presta atenção que o profeta diz para ele: a flecha do livramento do Senhor, aquela flecha que está sendo enviada ali, que está sendo lançada, é uma flecha de livramento. O que o Senhor está querendo dizer aqui? A palavra, aquela flecha iria dar livramento ao povo de Israel, que eu disse no começo. O povo de Israel estava sendo o quê? Oprimido pela Síria. E aqui o Senhor está dando a vitória ao povo de Israel sobre aquela flecha. E mais, ele não está dando só livramento sobre o povo de Israel, ele está dando a vitória por completo. Você lê aqui comigo, ele diz assim, ó: e atirou e disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento. Em outras versões vai dizer: a flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afec até os consumir. O que a palavra está dizendo? Você vai derrotar os seus inimigos por completo. Aleluia! O que o profeta está dizendo aqui para ele? Olha, essa flecha que você está lançando aí é a vitória que Deus está dando para o teu povo, para o povo de Deus.
E aí, no versículo 18 diz assim: disse mais, toma as flechas, e ele tomou-as. Então disse ao rei de Israel, fere a terra. E ele feriu por 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se dignou muito contra ele, e disse: 5 ou 6 vezes deveria ter ferido a terra, e feririas os sírios até os consumir, porém agora só 3 vezes ferirá os sírios. Olha só, queridos, a oportunidade que foi dada a esse rei. O seu avô foi oprimido pela Síria, o seu pai foi oprimido pela Síria, e ele agora tem a oportunidade, Deus dá a oportunidade dele dar livramento ao seu povo. E aqui o que o profeta está querendo dizer quando diz assim: pega as flechas que você tem na mão e lança, fere a terra. O que ele está querendo dizer? Toma posse da vitória que Deus está te dando, toma posse daquilo que Deus te deu hoje. É isso que ele está dizendo. E aí o que o rei faz, querido? Ele lança a flecha sem convicção nenhuma por 3 vezes, sem vontade nenhuma, porque ele não está entendendo o que significa aquilo ali. Aquilo ali é a liberdade do povo dele, mas ele lança sem acreditar. Lança lá as 3 flechas, sem convicção, sem força. E aquilo ali significa ele tomar a posse da vitória dele. Queridos, quantos de nós, aqui eu quero falar para nós hoje, aplicar para nós, quantos de nós, no nosso meio, a igreja do Senhor, tem recebido promessa, palavra de cura, de libertação? O homem de Deus, às vezes a pessoa está acorrentada numa doença lá por não sei quantos anos, irmãozinho, aí o homem de Deus vai lá e fala: olha, o Senhor hoje está te curando essa doença que você tem aí, o Senhor está te libertando isso aí que você tem aí. E o irmão levanta a mão, ele não recebe, no coração dele não há convicção de que Deus ainda cura, e aí deixa de receber a bênção por completo. Querido, a oportunidade em que foi dada ao rei, ele desperdiçou. Quantos de nós, queridos, recebemos tantas flechas? Tantas flechas. E deixa eu te dizer uma coisa: você tem flechas aí. Você sabia disso? Cada um de nós aqui temos. Quando você vem para um culto, você recebe a palavra. Essa palavra é uma flecha para ser usada. O Senhor está te dando ela para você usar lá fora. O que você tem feito com as flechas que o Senhor tem colocado nas tuas mãos, querido? Eu te pergunto essa noite, através de um louvor, através de uma oração, o Senhor está te dando flechas. E tem flechas que você vai colocando lá na aljava. Isso, a aljava aqui, ó. Você vai colocando as flechas, só guardando. Não, depois eu uso. E vai guardando. E o tempo está passando. O tempo está passando e você não está usando aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Você consegue entender isso? Você entende que o profeta, ele está sendo usado desde o início do seu ministério, ele está ali se doando ao Senhor em todo o tempo. Nós temos que ser parecidos com esse profeta. As ferramentas já foram colocadas nas nossas mãos, use-as. Use as ferramentas, querido, que o Senhor colocou nas tuas mãos. São muitas. Tem flecha aí que já está empoeirada. Você tira, já está cheio de poeira, você está tanto tempo sem usá-la. E às vezes você deixa passar uma palavra que Deus está te falando com você, para você alcançar vidas lá fora. Lança essa flecha, querido. Porque no momento em que você está lançando essa flecha, Deus está abençoando a tua vida, Deus está abençoando a tua casa, Deus está abençoando o teu ministério, Deus está abençoando. Lance. E algo que eu peço essa noite, quando você for lançar essa flecha, em nome de Jesus, lance com convicção. Se Deus está falando, olha, vai em tal lugar, leva ali a minha palavra, vai com convicção, lança essa flecha com vontade, querido, com força, porque a flecha, quando ela é jogada frouxa, sem coragem,
ela vai variar, ela não vai acertar o alvo. Pega a flecha para ela acertar o alvo, você tem que esticar ela, ó. Pega aqui o arco aqui, ó, estica e lança. Lança sobre aquilo que o Senhor tem te orientado a lançar. Deus quer fazer coisas grandes através da tua vida. Você crê nisso? Você crê nisso, que Deus quer fazer coisas grandes na sua vida, querido? Use as ferramentas. Se é para levar a palavra do Senhor, vá com convicção. Se é para orar por alguém, vá com convicção. Se é para evangelizar, evangelize com convicção. Se é para ajudar alguém, ajude com convicção. Não vai ajudar, não? Será que eu levo isso aqui tudo bem? Ah, eu acho que eu vou levar só 2, não levar 3 não. Não vou levar 3 não, vou levar só 2. Não, querido, ajude com convicção. Deus está falando essa noite aqui. Glória a Deus. Aleluia. Querido, o Deus, nosso Senhor, Ele não te chamou. Olha, Deus não te chamou para você viver vitórias pela metade. Deus não te chamou para você viver vitórias pela metade, querido. O Deus a qual eu sirvo, e eu creio que vocês também servem, Ele te chamou para você viver vitórias, não vitórias parciais, mas uma vitória completa. Ele não te chamou para você ser abençoado pela metade. Então tá bom, só metade. Não, o nosso Deus não é um Deus de metade. Ele quer te abençoar, é por inteiro, querido. Ele quer te abençoar, é por inteiro. Recebe isso aí? Em nome de Jesus. Ele quer te abençoar por inteiro. Deus não gosta de dar nada pela metade. Então não se conforme com a metade. Tem pessoas que estão no âmbito ali, num pecado, está aprisionado, e ele vence um dia, vitória, aí quando é no outro dia ele cai. Uma vitória parcial. Foi isso que o rei Joás desfrutou, uma vitória parcial, mas não, o Senhor está te dando uma vitória por completo. Você vai vencer hoje, amanhã, depois, daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos, daqui 10 anos, até a vinda do Senhor Jesus. A vitória por completo é o povo de Deus. Você crê nisso? Amém. Deus quer te dar a vitória por completo, então lança as flechas. Lança a flecha que há na tua mão, querido. Hoje, não espera para amanhã não, ó. Essa flecha está sendo dada aí para você hoje. Recebe essa flecha e usa ela para alcançar pessoas lá fora. Se Deus está te tocando para você levar, ministrar a palavra, hoje ainda para o seu vizinho, para ligar para alguém da sua família que está mal, ligue. Para o seu colega de trabalho, ligue. Para o seu vizinho, para o seu conhecido, para o seu irmão. Faça aquilo que Deus está pedindo hoje. Lança essa flecha, não vai guardar não, pelo amor de Deus. Use-a hoje e Deus vai te dar a vitória. Porque quando você está abençoando, você também está sendo abençoado. O Evangelho do Senhor, Ele nos chama para... Nós somos abençoados para quê? Para abençoar. Nós somos alcançados para quê? Para alcançar. Nós somos acolhidos para quê? Para acolher. O Senhor tem nos chamado para isso. E essa palavra, querido, que eu quero deixar essa noite para você, eu quero deixar aqui 5 pontos. Aliás, 4 pontos chaves sobre isso que eu estou falando aqui. Aliás, é 5 pontos mesmo. 5 pontos chaves sobre isso que eu falei aqui essa noite. Primeiro, em meio a um desafio, não foque a sua atenção e a sua força para o problema. Tem muita gente focando a sua energia para o problema. Não, foque no Senhor, é Ele que vai resolver o seu problema. Confie e deposite a confiança no teu Deus, ao Deus a qual você tem servido. Aleluias. 2, tenha convicção da vitória. Como é que você entra na batalha sem convicção? Entre com convicção. Tomar posse da vitória é um ato de fé. E só pode acontecer quando não há dúvidas no seu coração.
3. Aprenda a escutar a voz de Deus e a obedeça com fé. 4. Use as ferramentas que Deus tem colocado nas tuas mãos. Deus tem colocado armas na sua mão, armas no sentido espiritual, viu, querido? Pelo amor de Deus. Está sendo chamado aqui armas espirituais. Foi? A 4. Use ferramentas que Deus tem colocado em suas mãos. Eliseu é um exemplo disso. Ele pediu a unção dobrada a Deus, mas ele não pediu para ele guardar para ele. Ele usou para salvar vidas, usou para ressuscitar morto. Eliseu foi tão usado por Deus, querido, que até depois de morto, ele ainda foi usado por Deus. Vai dizer aqui, versículo 21, ainda do capítulo 3, vai dizer assim, e sucedeu que enterrando eles um homem, eis que viram uma tropa e lançaram o homem na sepultura de Eliseu, e caindo nela o homem, tocando os ossos de Eliseu, reviveu. Eita, glória a Deus! Olha só, esse homem mesmo depois de morto, que Deus ainda honrou a vida daquele homem, porque ele se deixou ser usado em todo o seu ministério. Você já pensou? Os ossos lá no chão, enterrados sei quanto tempo, aí o defunto é jogado lá dentro e o homem revive, rapaz. Que coisa poderosa. Você vê a intimidade desse homem com Deus? Aleluia. E assim, tome posse das bênçãos que Deus tem derramado sobre a tua vida. Não pela metade, mas por inteiro. Você pode dar glória a Deus? Aleluias! É essa palavra que eu quero deixar aos irmãos essa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Queridos, você, né? Foi rápido, a flechada foi. Glória a Deus. Queridos, eu quero deixar aqui alguns recados.